Hello, everybody! Espero que todos e todas estejam muito bem. E essa aqui é a aula 1 do nosso desafio Fale Inglês em 7 dias. E aqui a gente vai aprender sobre cumprimentos em inglês. Esse aqui é o meu formato de aula, então eu vou compartilhar a minha tela com vocês para vocês verem tudo que eu estou falando e poderem ler junto e acompanhar um pouquinho melhor, tá bom? Eu separei aqui para vocês o primeiro tema para a gente conversar, antes da gente efetivamente ver algumas expressões para a gente falar oi e tchau, é uma característica cultural do inglês. Ele é mais formal, ele é mais marcado, aliás, em situações formais, neutras ou informais. Por que que isso é uma diferença cultural? A gente aqui no Brasil tem uma tendência a se tratar de uma forma mais relaxada. Mesmo que a gente esteja na escola falando com o nosso professor, ou às vezes falando com o nosso chefe, a gente tem sim algumas expressões mais formais que demonstram respeito, mas tudo bem a gente se tratar pelo primeiro nome, por exemplo, ou pelo apelido, a gente chama os professores por apelido ou pelo primeiro nome, e isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, em alguns países da Europa, não é muito comum. A gente marca na língua esse tratamento com mais respeito. Então, aprender um novo idioma não é só aprender as palavras, as estruturas dos vocabulários, é também aprender um pouquinho de cultura, tá bom? Por isso que eu escolhi colocar aqui informal, neutral and formal. A gente já aprender desde o começo a separar quais são as expressões que eu uso num contexto mais formal e quais são as expressões que eu uso num contexto mais informal. E tendo dito isso, eu separei aqui para vocês algumas expressões para falar oi, mas não sou eu que vou dar lá já logo de cara para vocês se essas expressões são informais, neutras ou formais. Vocês que vão colocar para mim primeiro. Se você está com um lápis e um papel aí na mão, e eu super recomendo que vocês façam anotações durante as aulas, faz 3 coluninhas nesse papel. E escreve lá, essas expressões que estão dentro dessa bolinha, qual dessas colunas você colocaria? Vamos ler junto essas expressões? Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. Prazer em conhecer. How do you do? How do you do? Como você está? Hey, what's up? Hey, what's up? Good morning. How are you? Good morning. How are you? Hi, how's it going? Hi, how's it going? Se você não repetiu junto comigo, então pode voltar o vídeo, escutar tudo de novo e repetir junto comigo, tá certo? Uma parte muito importante do idioma é você falar junto e não só raciocinar sobre ele. Às vezes na nossa cabeça a gente está falando super certinho, mas quando a gente abre a boca para falar, não sai. E uma parte de falar com confiança vem disso, de treinar antes e saber que você consegue antes, saber que você já sabe qual palavra, qual expressão usar antes da situação acontecer, tá bom? E aí, conseguiu colocar nas 3 colunas? Let's check. Go. Hi, how's it going? E hey, what's up? São mais informais. Dificilmente você vai falar isso para o seu professor na escola ou para o seu chefe no trabalho, tá? Hello, nice to meet you. Pode ser tanto para contextos informais quanto para contextos formais, tá? Aqui é quando a gente conhece alguém. Prazer em conhecer. Nice to meet you. How do you do é a mais formal de todas. How do you do? E aqui a gente ainda não está vendo formas de falar tchau ou formas de responder, mas só uma curiosidade, how do you do se responde com how do you do. Estranho, né? How do you do? How do you do? Good morning, how are you? Também é um pouquinho mais formal, tá? A gente não fala dessa forma com amigos. A gente vai falar mais o WhatsApp, ok? Vocabulary, eu separei aqui esse slide para vocês para a gente falar um pouquinho sobre aprender vocabulário. Faz parte de aprender um novo idioma, aprender palavras nesse idioma. E tem algumas estratégias para você aprender vocabulário novo. Pode ser por opostos, pode ser por contexto.
Pode ser na ordem alfabética, eu fazia um livrinho e colocava na ordem alfabética as palavras que eu aprendi, então eu não tinha muito um contexto ou opostos, mas você precisa ter um caderno e anotar. Isso vai ajudar muito com que você memorize as palavras novas, certo? Dito isso, espero que vocês já estejam aí com um caderninho e lápis na mão. E aqui vamos ver um pouquinho de vocabulário, então? Em inglês, eu tenho 4 formas para falar o tempo do dia. Manhã, tarde e noite. São 3 em português, né? Mas em inglês são 4. E as palavras aqui estão embaralhadas. Eu não coloquei na ordem certa porque é você que vai me contar como que eu falo manhã. Eu já dei um spoiler. Quem pegou, pegou. Como que eu falo tarde? Como que eu falo noite? E aqui noite são 2 palavras, tá? Por isso que eles têm uma a mais. O boa noite de quando você está chegando em algum lugar é diferente do boa noite de quando você está indo embora. Conseguiu identificar as 4? Let's check. 1, 2, 3, and go. Good morning. Good afternoon. Aqui a gente tem mais 2 palavras além do afternoon. After é depois. Noon é meio-dia. Afternoon, depois. Do meio-dia é a tarde. Evening. Good evening. É o boa noite de quando você está chegando em algum lugar. Good night. O boa noite de quando você está indo embora. Ou aquele beijinho antes do seu filho ou da sua filha dormirem. Você vai falar good night. Um beijinho de good night. Ok? Morning, afternoon, evening and night. Vamos falar tchau agora? Do mesmo jeito, eu tenho aqui algumas palavras, algumas expressões para você colocar na coluna certa. Vamos ver todas? Bye. Bye. I gotta go. I gotta go. Tenho que ir. See you. See you. Ou see you later. Te vejo ou te vejo mais tarde. See you later. Take care. Take care. Se cuida. So long. So long. Goodbye. Goodbye. I'm off. I'm off. Decidiu já em qual coluna você vai colocar cada um? Let's check. 1, 2, 3 and go. I gotta go e I'm off são mais informais. I'm off é tipo fui. I gotta go, tenho que ir. I'm off. I gotta go. Bye, bye, bye. See you later. Você pode usar nos 2 contextos. Take care, so long and goodbye são mais formais. Let's practice. Eu tenho aqui uma foto. Quais expressões você poderia usar nessa foto? Vamos relembrar um pouquinho das expressões? Aqui eu separei as expressões de oi, mais formais, neutras e informais. Expressões de tchau, formais, neutras e informais. Vamos voltar na foto? E aí? Quais você poderia usar nessa foto? Decidiu já? Let's check. Informais, né? Tanto de oi e de tchau, informais ou mais neutras. Hello, nice to meet you. Hi, how's it going? Hey, what's up? Bye bye, see you later. I gotta go, I'm off. E nessa daqui? What about this picture? Formal, right? Yes, this is more formal. How do you do? Good morning, good afternoon, good evening. How are you? Take care, so long, goodbye. Qual é a tarefa do nosso primeiro vídeo? A primeira tarefa. Eu separei aqui 3 fotos e eu quero que você pense em quais expressões de oi e tchau a gente pode usar. Grava um vídeo para mim e fala. Picture number 1 e já fala as expressões. Picture number 2 e fala as expressões. Picture number 3 e fala as expressões para mim. Lembrando que você pode me mandar um vídeo pelo WhatsApp ou pelo Instagram,
certo? E se você chegou até aqui, thank you very much, congratulations, esse é o final da nossa aula 1. Espero a sua tarefa para eu poder te dar um feedback, and see you on the next video. Bye!